Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Você já parou para pensar que algumas coisas que parecem muito naturais hoje, como a gente está aqui se comunicando por uma TV legislativa, foram pensadas lá atrás e pareciam impossíveis de ser realizadas? Pois é. E encher essa galeria de pessoas que moravam nas favelas e que passaram a lutar pelos seus direitos aqui dentro. Tudo isso foi trabalho do nosso entrevistado de hoje, Henrique Pacheco, advogado, vereador de 1989 a 2002 e depois deputado estadual. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vossa Excelência, é uma honra entrevistá-lo. Muito prazer de estar voltando aqui à Câmara Municipal. Eu fiquei aqui por volta de quase 12 anos. Uma vida! Então eu tenho muita identidade com a Câmara. Depois fui ser deputado, mas a minha história é com essa casa. Quer dizer, se não fosse o senhor, a gente não estaria aqui nessa telinha. Eu quero dizer que na época a gente estava tendo no país a introdução da TV a cabo e surgiu pela legislação a possibilidade da criação de TVs educativas. Então nós pensamos no meu mandato, então era uma visão de como democratizar o acesso às informações do que se passava aqui na Câmara, porque até então pouquíssima gente acorria às galerias ou assistia às sessões, então o vereador pouco difundia as suas ideias, até para que a população percebesse a distância entre muitas vezes aquilo que um vereador dizia na sua comunidade, no seu bairro, e que praticava aqui quando votava. Existia essa distância? Sem dúvida, na verdade. Então, quando pensamos em construir a TV legislativa, né, que nós achamos chamar a TV São Paulo, pela essa identidade com a cidade de São Paulo, alguns vereadores mais velhos, que já estavam aqui há algumas legislaturas, vinham nos bastidores ou no encontro no corredor, no café e tal. Você é louco, você está querendo colocar as mazelas na Câmara, não sei o quê. Entende? Eu falo, não, nós temos que colocar como é, a vida como ela é, não é verdade? Se vocês votam contra a população, justifiquem. Entende? Então foi isso. Então um processo, eu era o secretário da Câmara, o primeiro secretário, o presidente era o Nelo Rodolfo, e o Nelo abraçou a ideia. É uma pessoa que tem origem no jornalismo e nós então conseguimos implementá-la. Eu fiz do meu gabinete um polo inicial, recrutei pessoas como recentemente foi vereador também aqui, o Daniel Annenberg, que jogou um peso muito importante, porque eu, não sendo da área, tinha pouca... Um advogado inventando uma televisão, gente. E aí, com isso, nós conseguimos formar uma equipe, um grupo, depois, posteriormente, nos ligamos, fizemos consulta à TV Cultura, e a Fundação Padre Anchieta, então, manteve um convênio. O atual presidente da Câmara também participava da mesa, ele também contribuiu, e nós conseguimos colocar em pé essa TV. O ano era 1997. Isso. Então, foi uma experiência inovadora, na verdade. Hoje ela se chama TV Câmara, mas para o nosso gosto ela se chamaria TV São Paulo, porque a Câmara é a cara da nossa cidade, é a expressão, e por isso, quando colocou-se TV Câmara, muito embora hoje seja esse nome oficial, a gente não queria nos ligarmos com a possibilidade da TV Câmara Federal. Tal. As pessoas confundirem a Câmara dos Deputados com a municipal. Mas no resto, depois, posteriormente, a tendência foi que surgissem outras TVs Câmaras espalhadas pelo país. Mas foi essa a ideia. E acho que eu fico muito feliz de ter, não fui só eu, não sou o protagonista exclusivo disso. Havia uma tendência, uma perspectiva disso, e o meu mandato se prestou a ser o condutor dessa ideia. Bom, a gente agradece muito essa ideia que possibilita a gente estar aqui comunicando tudo o que acontece no plenário e contando essa história. Eu sei que quando o senhor chegou, antes até de eu entrar aqui no plenário, o senhor foi direto naquela placa para dar uma olhadinha ali no nome. Como que é a sensação de voltar aqui? Não, eu até fiz uma brincadeira com a minha mulher, falei, olha, vê se meu nome ainda está aí. Tá sim, ó, tá gravado ali no mármore.
porque a tradição... Como primeiro secretário. Então, eu gostei muito de ficar aqui, sabe? Eu fui um vereador sem falsa modéstia. Eu me dediquei a isso, né? Aos então, mandatos. eu larguei a minha atividade como advogado, né? Fui deixando para me dedicar integralmente, porque eu achava que eu nem seria um bom advogado meio dividido, na verdade. Então, eu queria estar aqui. E foi isso que eu fiz. Eu tive um mandato eu fui trazido para cá pelo movimento popular. Participei, eu falo assim, a minha produção legislativa não foi grande, mas não por minha causa, mas pelo grupo que eu articulava e reunia, nós demos grandes contribuições para a criação de políticas públicas na área da habitação. Então, vamos contar essa história do começo, então. O senhor pertencia ao Partido dos Trabalhadores, que era um partido novo, o cenário era a redemocratização do país. Como é que foi essa chegada do senhor? O senhor veio dos movimentos sociais? Isso. Eu vou só fazer um preâmbulo aqui. Tá. Eu cheguei nessa cidade, eu sou nascido aqui, no bairro da Liberdade. Eu brinco que antes dos japoneses chegarem lá, entendeu? Mas... voltei para São Paulo em 68, estudava numa escola pública, no bairro da Pompeia, fazia o curso clássico, pensando na faculdade. E naquela escola eu estudava numa extensão do Zuleika, que era a escola estadual, e não havia cadeira suficiente para os alunos. Quem chegava mais cedo sentava, quem chegava depois... Meu Deus! Então isso faz 50 anos. Aí o movimento estudantil apareceu por lá, a UE, que chamava a UMES, a União Municipal dos Estudantes, e nós demonstramos aquela situação. E eu acabei me envolvendo com aquela luta. Pensou, essa é minha praia. Então aí eu me envolvi, entrei nesse movimento e fui. Aí depois eu segui na universidade e fui presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto, no ano em que a PUC foi invadida pelas forças policiais. Eu estava lá e participei ativamente do processo como vítima, né? Porque, como estudante. E fui a pessoa que, como curiosidade, que no momento em que a universidade estava sendo invadida, eu peguei o telefone, naquela época não havia celular, e fui na sala da secretaria e liguei para o diretor da faculdade. Falei, professor, a nossa universidade está sendo invadida pela polícia, entendeu? Então fui eu que transmiti a ele no exato momento em que as coisas estavam acontecendo naquele trágico... Só para localizar o nosso telespectador, a invasão da PUC foi um dos piores momentos, um dos momentos mais dramáticos da ditadura militar aqui em São Paulo, porque muitos estudantes ficaram represados lá dentro, sofrendo ameaças do coronel Erasmo Dias. O coronel Erasmo Dias, que depois também andou pelos parlamentos, na verdade, mas... e que representava um pouco do que hoje... Por isso que eu me surpreendo quando eu vejo jovens ou pessoas às ruas gritando volta da ditadura, a favor da intervenção militar. Esse é um exemplo mais claro, mais evidente de como tolher a expressão popular, a cidadania, a educação. A invasão foi um ato brutal. E cabe aqui lembrar da nossa reitora Nadir Kufuri, que usou uma frase, falou, a polícia só entra na PUC se passar no vestibular, entendeu? A PUC era uma ilha de resistência, onde nós podíamos discutir, falar, entendeu? Então, e quando eu vejo estudantes jovens, porque eu acho que todo mundo pode ter seu partido, sua ideologia, agora eu me surpreendo vendo o deputado pedindo o fechamento do parlamento. O dia que fechar a Câmara, ele vai fazer o quê? Ele vai subir numa caixinha aí e ficar em cima gritando com o megafone? Não. Então eu acho que a gente está perdendo o tempo da vida, na verdade. Eu estou dizendo isso porque eu vivi. E só fiz esse preâmbulo para dizer. E com isso eu acabei vindo. Aí me formei, tive que sair da universidade, me formei fora da PUC e voltei depois para fazer um curso... no pós-graduação, mas também não consegui conviver muito porque os professores de direito constitucional queriam discutir o direito constitucional sem tratar da realidade. Não, e nós estamos no meio de um processo
sabe, eu não me senti confortável e preferi sair. Fui só advogar. E desde sempre me liguei às lutas do movimento populares. Então eu sou parte de um processo que eu sempre digo, hoje quero fazer aqui um agradecimento. Claro, eu falei para o pessoal com que eu viria para cá, é um pleito de agradecimento a todos que me ajudaram a construir. Eu não sou o Henrique, eu sou parte de um processo, entendeu? De uma época que precisa ser contextualizada, na verdade, mas para dizer assim, essa casa, você imagina 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, lotando as galerias, confusão, a polícia não querendo permitir a nossa entrada, entende? E eu chamando a prefeita, né, para vir aqui, entendeu? A prefeita que era a Luísa Erundina. Por que do isso? Do mesmo partido do senhor. Olha, a gente pode contar essa história no próximo bloco? Podemos. Desculpa. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais Vossa Excelência Memória. Não sai daí, até já. Vossa Excelência, a memória.